Opa! Já estamos entrando online. Estamos acertando os detalhes técnicos. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde não, boa noite, né? Patrícia já vai entrar aqui com a gente. Eu estou esperando ela entrar para a gente poder convidar. Boa noite a todos. Patrícia? Cadê a Patrícia? Patrícia? Você precisa entrar no WhatsApp. Vamos lá, cadê você? Cadê a Patrícia? Espera aí. Muito bom. Oi, Regina, boa noite. Estamos acertando aqui os últimos detalhes técnicos. Esperando a Patrícia entrar. Vamos lá, cadê a Patrícia? Estamos esperando ela aparecer aqui. Cadê Patrícia? Patrícia. Vamos lá visualizar. Tá aqui a Patrícia. Adicionar. A Patrícia agora está entrando. E a gente já vai começar na... a Patrícia Olá, entrou! tudo bem? Olá! Eu estava pedindo, mas eu acho que estava, como está entrando muita gente, ia Sim. passando e você acabava não vendo. Aí eu saí, voltei, mas aqui estou. Boa noite a todos. Boa noite a todos, é um Oi, prazer estar Regina, acabei aqui. de vê-la. Eu vi também. Estamos em mais uma transmissão aqui pelo canal da Ciesp. Quero agradecer muito a oportunidade, agradecer a Regina, agradecer ao Ciesp por podermos estar aqui novamente falando de temas aí tão importantes para a educação. Eu sou Alcione Marques, sou diretora da NeuroConnect, sou mestre em ciências, faço pesquisas na interface da saúde e da educação. Trabalho com um projeto de formação, essencialmente de formação de professores, né? Com uma equipe multidisciplinar. E está aqui com a gente a Patrícia, né, Patrícia? Vou deixar você se apresentar. Sim, boa noite. Grande prazer estar aqui novamente, né? Principalmente falando de um tema aí tão importante, um tema que nós gostamos muito de falar, né, Alcione? Eu Super. também sou psicopedagoga, sou contadora de histórias, trabalho com a Alcione também, faço parte da equipe dela. Trabalho em hospitais contando histórias e gosto muito desse tema, né, de questões emocionais. Então, Uhum. espero que hoje aí nós podemos bater um papo, mandem as perguntas de vocês, né, deem sugestões, algo que a gente possa discutir aqui na nossa live de hoje. Muito Bom, bom. então, E, e aí, qual é o nosso tema? Acho que é bom a gente lembrar o pessoal novamente, né, Patrícia? sim, seria bom se você Uhum. até conseguir colocar, Alcione. Hoje Tá nós vamos bom. Eu vou. falar do Uhum. impacto das emoções no ao longo ao longo do dia nós assim são várias emoções, um turbilhão de emoções que nos segue. E hoje nós temos várias pesquisas, aí vários estudos, principalmente na neurociência, o quanto o nosso estado emocional impacta no nosso processo de aprendizagem. Né? As emoções elas estão diretamente ligadas ao processo de aprendizagem. Sem emoção, não há aprendizagem. Mas o que são emoções? Né? Emoções são aspectos. Nosso corpo, sempre que ele se depara com algo que nos traga alguma ameaça,
né, perigo, ele tem uma reação. Nós recebemos a informação, essa informação é processada no nosso cérebro e ele manda essa informação para o nosso corpo, transformando alguns aspectos, como os aspectos autonômicos, hormonais, cognitivos e comportamentais, para que nós possamos reagir a determinada situação. E quais são essas situações, né? São situações que podem ser um acontecimento, pode ser uma foto, por exemplo, você encontra uma foto e te traz algumas lembranças e você tem uma reação, pode ser uma pessoa. Tudo que nós recebemos, seja real ou através de pensamentos, ele vai trazer uma reação no nosso corpo. E aí, o que muda no nosso corpo, né? Ao receber a informação lá, nós somos preparados para reagir. Então, aspectos hormonais, dependendo do meu estado emocional, hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina serão despejados aí no meu organismo. As reações autonômicas, então o que eu vou sentir? Batimentos cardíacos alterados, a minha respiração mais ofegante, né? As pupilas dilatadas, eu posso sentir aquela sensação de nó na garganta, ou frio na barriga, as mãos mais geladas, tudo isso faz parte aí das reações autonômicas. Quanto aos nossos comportamentos, muitas vezes nós não reagimos da maneira que nós gostaríamos, né? Dependendo do estado emocional que nós nos encontramos. E os nossos comportamentos? Desculpa, as questões cognitivas. É aí que está a relação com a aprendizagem. Dependendo do nosso estado emocional, ela vai afetar diretamente o quê? A nossa atenção, né? E a nossa visão de mundo fica totalmente distorcida. E para novos conhecimentos, eu dependo muito da minha atenção. Eu não vou nem falar só de emoção, né? Do estado emocional. Mas eu dependo muito daquele vínculo que eu vou ter com o conteúdo, né? O que eu preciso para ter essa boa relação. Aí a gente pode, inclusive, trazer as questões aí que o Winnicott traz para a gente, a questão da afetividade, se nós formos pensar em escola, em sala de aula, né? Ele traz a questão aí do vínculo da mãe com o bebê, justamente para essa criança ter uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional. E como é que a gente pode trazer isso para a sala de aula? A hora que nós estamos na sala de aula, o que nós temos ali? Na média hoje, quem tem muita sorte tem 15 alunos na sala, né? Mas vai de 15 a 35. E aí nós recebemos alunos ali que trazem suas bagagens emocionais, que têm suas histórias de vida, que têm seu contexto familiar. E cada um vai trazer ali as suas reações a determinados momentos. E o que essa criança, esse adolescente precisa para ter uma aprendizagem efetiva? Ele precisa se sentir seguro, ele precisa ter uma boa relação aí com o professor, com a escola, com os amigos. Mas, poxa, eu sou professora, eu estou lá com 30 alunos, né? E aí? Gente, a escola, a sala de aula é um lugar aí riquíssimo para nós trabalharmos e aprendermos mais sobre as emoções. Por quê? Aquela criança que não está bem em casa, ela chega mais agressiva na sala de aula. Aquela criança que acha que o professor, de repente, não gosta dela, ou porque não deixou, ela levantou a mão uma vez lá, não atendeu, ela acha que está sendo excluída. Acha que rejeição. Tudo isso vai deixando a criança, às vezes, se distanciando das questões da aprendizagem. Porque ela não está aberta ali a novos conteúdos, né? A preocupação dela é outra. Ela está preocupada com o que está acontecendo em casa, ela está preocupada com a relação dela com o professor, ela pode estar sofrendo bullying, de repente, algum amiguinho ali que está ameaçando, e tudo isso vai acabar afastando. E por quê? Porque nós reagimos, o primeiro que está ali, né, no nosso caso, é questão de sobrevivência. Então, se eu sinto que algo me ameaça, primeiro eu vou lidar com essa situação. Então, eu estou sempre querendo me esquivar, querendo me esconder.
estou reativo a determinadas situações, né? Então o professor vai falar alguma coisa, é aquela criança que não participa, é aquela criança que não é criativa, muitas vezes não está bem ali socialmente, né, com os colegas. Tudo isso porque ela está, vamos dizer, seguindo aí as questões da nossa evolução, ela está sobrevivendo, ela está se protegendo, ela não quer se expor porque ela acha que algo ali está ameaçando ela. E aí, o que a gente pode fazer nessa sala de aula? A sala de aula é ótimo para nós lidarmos com esses conflitos. Vamos trazer esses conflitos para uma roda de conversa. Vamos entender o que está acontecendo. E não é só desde aqueles mais simples, né, aqueles problemas mais simples que nós temos, que às vezes uma criança que não quer entrar na fila, a outra criança que pega o lanche de alguém, até os mais complexos, que são as brigas, são os ataques verbais, que nós entendemos que assim é prejudicial. Traga essa criança. Olha, não adianta nós pegarmos e falar, abraça o colega, pede desculpa para o colega, isso não faz sentido para eles. Vamos trazer os mesmos. Olha, como é que a gente pode resolver essa situação? Inclua a criança, inclua o grupo na resolução desse problema. Eles precisam, na verdade, entender qual foi o problema, entender que o outro ficou chateado, quais foram as causas, né, daquelas questões, para só aí a gente conseguir fazer um bom trabalho neste grupo. Se eu falo para um aluno, olha, que falta de respeito, mas o que é respeito para este aluno? O que é respeito no contexto dele, no grupo familiar, né, lá na casa dele? O respeito para ele, às vezes, não é o mesmo para mim. Não significa a mesma coisa ou para uma outra criança. Então traga o que é respeito, como que eu desrespeitei, como que essas questões vai afetar os meus amigos, as minhas amizades. Isso é importante. Então, o que nós temos hoje em sala de aula é muito rico. É muito rico. E aí eu até trago uma menção de Valon, quando ele fala assim, que primeiro vem as emoções e depois a aprendizagem. E por isso é tão importante nós falarmos, e por isso que estão, né, todo mundo hoje já ouviu falar em inteligência emocional, em educação emocional, por isso que se discute tanto esse assunto, e dos anos 90 para cá vem se falando e vem se trazendo pesquisas cada vez aí mais elaboradas sobre os impactos do nosso estado emocional na nossa vida. Porque isso não só na aprendizagem, né? Os estados emocionais, eles afetam os nossos relacionamentos, eles afetam no nosso trabalho, eles estão presentes em todos os sentidos. Aí, Patrícia, assim. até desculpa ter te interrompido. Não, então, assim, deixa eu falar. só dar um aviso para os nossos internautas. Eu desativei os comentários e de vez em quando eu vou ativando, porque senão a gente não consegue ver quem está embaixo da tela, que no caso é a Patrícia, e às vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas com isso, né? Que é alguém que está falando e não é vista porque os comentários estão subindo. Então eu vou desativando, vou ativando. Se vocês preferirem pra que mim, fique pode ativo, deixar, eu tá? deixo ativo. Oi, pode deixar ativo? Para mim, não tem... Pode deixar, se quiser. Bom, eu vou ativando, sabem. vou desativando e vamos ver se como é que o pessoal prefere, né? Para mim não tem problema. Eu acho que é muito interessante a gente trazer um aspecto que é fundamental, todos nós, e eu sou professora também, sou de formação, eu sou pedagoga, nós estudamos muito pouco sobre as emoções na nossa formação, a grande maioria de nós. Eu estudei Valon, estudei Vygotsky, estudei alguns autores, né, mas na questão emocional, Valon foi trabalhado. Mas o que é muito interessante a gente pensar é que a teoria de Valon, A Criança Turbulenta, que é um dos livros mais famosos dele, é de 1925. Você falou de Winnicott, né, sobre a questão do vínculo emocional e como isso constitui o sujeito, né? É de 1950. Então, a pergunta que a gente deixa é, por que só no século XXI a questão das competências emocionais e das emoções passou a ser algo que, de fato, faz parte da aprendizagem,
faz parte, tá sendo integrado, é um processo que está acontecendo, mas está sendo integrado no processo da educação escolar, da educação acadêmica, né? Tem várias razões para isso, e depois até eu vou dar sequência, né, quando, mais para o final, mas uma delas, né, Patrícia, é que o mundo se tornou muito mais complexo. Nós lidamos, nós e as nossas crianças, evidentemente, com um contexto que traz mais escolhas, traz mais oportunidades, mas traz muito mais desafios. E neste contexto, aprimorar, desenvolver as habilidades emocionais e relacionais, que são essas socioemocionais, é um recurso essencial para dar conta da realidade. Né? Então, por isso que, embora se falasse, né, da importância da emoção no processo da aprendizagem, só muito recentemente podemos dizer que nos últimos 20 anos é que isso foi levado realmente a sério, né, Patrícia? Na aprendizagem e na formação do professor. Não, e até eu acredito que é bem isso, né? A necessidade desse mundo complexo, e os estímulos que essas crianças, que esses adolescentes, que nós temos hoje, né? Hoje a escola, ela sempre foi o papel do professor ser mediador. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, apenas o mediador ali, né? Para você tá ensinando a criança como ela aprende. Porque conteúdo, hoje eles vão buscar, não é? Eles vão buscar. O que eles precisam realmente é aprender a lidar com as suas frustrações, a ser mais criativo, a lidar ali com os seus colegas. É isso que eles precisam, é treinar as questões de resiliência e aprender a se conhecer, porque a partir do momento que você lida melhor com as suas emoções, você acaba lidando melhor com todas essas situações. E numa sala de aula, que muitas vezes também o que nós estamos pensando ali, a conversa, né, que acaba distraindo, na verdade são todos esses estímulos que essas crianças têm, é tudo com o celular. Hoje, que estão tendo aula online, além do celular, eles ficam no chat. Que eu vejo, eu tenho 2 filhos, eles ficam tudo lá no chat. O professor está ali explicando e eles estão lá no chat. Então, são muitas informações. E aí, poxa, é a conversa ali ao redor. A conversa não é o grande responsável das distrações. Hoje, o grande responsável das distrações são exatamente os nossos pensamentos. Porque o tempo todo, aquela criança está ali, nós estamos assim, nós recebemos tantas informações, tantos estímulos, o mesmo acontece com a criança. São estímulos diferentes, mas eles estão ali. Então, o maior distrator hoje são os nossos pensamentos, né? E aí, quanto mais eu divago, quanto mais os meus pensamentos vão por aí, menos eu presto atenção. Tem um neuropediatra, Mauro Muscati, que ele fala, e eu achei bem interessante, que ele fala assim, olha, quando o assunto é muito interessante, quando aquela aula assim, que está todo mundo gostando, nós prestamos atenção em média 47%. Mas isso ela tem que estar muito interessante. Então, vamos pensar aqui hoje, vamos dizer que vocês estão gostando do assunto, na média 47%. O restante nós estaremos divagando, e isso é normal. É assim que nós funcionamos. A nossa mente, ela vai, ela volta, ela já resolveu um problema de amanhã, eu já preparei minha aula de amanhã, voltei. É isso. Agora, imagina para essas crianças com tantos estímulos e para eles acharem interessante, vocês sabem que nós precisamos trabalhar muito, quantos % eles vão prestar atenção ali na nossa aula? E aí, Patrícia, eu acho que vale a pena dizer que além da quantidade de estímulos que as crianças recebem e que faz com que eles tenham muito mais pensamentos, com que eles divaguem muito mais, as crianças, de um modo geral, hoje, têm muito menos oportunidade para descarregar no físico, na atividade física, todo esse estímulo. Então, as crianças estão confinadas em espaços menores, estão nos apartamentos, têm menos oportunidades de explorar o espaço, porque a gente sabe que a atividade física, ela faz com que o nosso corpo produza e coloque em circulação hormônios que diminuem
esse nível, esses hormônios associados ao estresse, né? Então, que vão trazer um equilíbrio, esse... né, Alcione? Exato. E aí a gente tem essa criança que tem menos oportunidade para atividade física. E aí vale a pena a gente dizer, né? Muitas vezes eu escuto de algumas escolas, em certas, principalmente quando vão chegando no ensino médio, não, vamos tirar aula de educação física porque a gente precisa pôr mais aula para esses alunos poderem passar no vestibular. Assim, o que a neurociência mostra que é justamente o contrário. É o contrário. Ele tem que ter mais atividade física para que cognitivamente ele funcione melhor. Então, acho que esse, juntamente com os estímulos, a pouca possibilidade de explorar, de descarregar pelo corpo, né, acaba fazendo com que haja esse excesso de pensamentos e essa divagação, né? E essa agitação, que acaba se convertendo numa agitação. Não, e é importante o que você trouxe, porque assim, a atenção, a emoção que tira a nossa atenção. Mas é a nossa atenção que vai nos ajudar a lidar com as nossas emoções. Então, olha ali. E o que a Alcione trouxe é importante porque quando estamos no estado de angústia, né, de ansiedade, aqueles hormônios que eu falei, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, quando a criança está fazendo um esporte, ela está ali extravasando, ela está também recebendo hormônios que vão estar balanceando esses outros, ela vai estar recebendo endorfinas. E isso vai trazer um equilíbrio na vida dela. E quando nós falamos assim que a atenção que vai regular a sua emoção é justamente que a partir do momento que eu consigo prestar atenção no que está acontecendo comigo, a partir do momento que eu volto a atenção para mim e consigo perceber, poxa, eu estou ficando mais nervosa, eu estou sentindo o meu coração batendo um pouco mais forte, eu consigo também a saber o que está acontecendo ali, de repente sair de cena, esperar um pouco. E aí, como é que nós vamos ensinar isso para o aluno? Né? É algo interessante, porque nós, professores, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. A gente está falando aqui para você, na sala de aula, ajudar, fazer grupo de conversa, entender o que está acontecendo, mas e nós? Nós, professores, nunca foi falado para nós como lidar com as nossas emoções. Ao contrário, né? Nós aprendemos que muitas vezes chorar em frente a outras pessoas é sinal de fraqueza, né? De ter, de repente, um ataque aí de fúria, que não é muito legal, realmente não é. Às vezes é necessário, mas realmente não é. Mas aprender a lidar com isso. Mas como eu vou fazer se eu não sei? E aí o Valon, ele traz até mais uma questão, que ele fala 3 coisas que podem afetar aí a aprendizagem, que ele fala a cólera, o medo e a euforia, que é tudo que nós temos ali na sala e muitas vezes isso acontece com a gente e nós não sabemos lidar. Só que nós estamos ali, nós estamos expostos e nós somos os espelhos para os nossos alunos. Se eu não sei lidar, ele também dificilmente vai responder aos meus, vamos dizer, não vou dizer ensinamento, né, mas aos meus comandos ali, porque eu não sei lidar com as minhas emoções. E aí, se eu não sei também, a hora que tem um problema ali com uma criança, de um desentendimento entre eles, talvez eu também não tenha o melhor caminho ali para ajudá-los, porque eu também estou em sofrimento emocional. E isso que é tão importante, porque nós acharmos que eu posso ensinar algo que eu não tenho, nós estamos muito enganados. Tá? E é aí que entra as questões tão faladas hoje do socioemocional. Né? Que a Alcione vai até trazer um pouco aí para vocês. Eu até queria fazer 2 comentários aqui a partir de perguntas, né, dos nossos participantes. Né? Quer dizer, no atendimento, a Regina Teixeira Bayer, ela fala, e agora no atendimento remoto, o quanto eles prestam atenção, né? Obviamente que os menores, gente, não se iludam, tá? As crianças que... Bom, no ensino infantil, querer que essa criança fique 2 horas no ensino remoto ali sentada prestando atenção,
eu falo que é um auto-engano, né? É um Não. auto-engano para a escola, é um auto-engano dos pais, não vai. Né? Não tem, ela não tem nenhuma capacidade de autorregulação da própria emoção, da própria atenção, na verdade, a regulação da própria atenção, para se manter tanto tempo sentada, parada, olhando para uma tela. Conforme eles vão crescendo, obviamente que esse controle atencional tende a aumentar. Mas, ainda assim, quando a gente fala com crianças, né, sobre crianças de 8, 9, 10 anos, 11 anos, esperar que essa criança fique horas com uma atenção estável não é factível. Então, óbvio, nós estamos vivendo um momento de exceção, muita calma nessa hora, nem os alunos estavam preparados, nem as famílias, nem nós, professores. Nós vamos ter que melhorando esse processo e nos adaptando, e muito disso eu sei que já está acontecendo, né? Começamos de uma forma atabalhoada e fomos depois aprimorando alguns processos. Mas, na minha concepção, agora menos é mais. Né? Não, e aí entendo perfeitamente o anseio de famílias, né, de pais que não querem que seus filhos percam um ano, percam em aprendizagem, e anseios de escolas que, obviamente, querem continuar oferecendo o serviço educacional. Mas a gente precisa considerar que esse contexto é um contexto onde a gente vai ter que talvez, ou certamente, mudar a nossa expectativa e as nossas propostas, né? Mas vamos aprendendo todos juntos. Acho que o que não dá é para a gente querer que aconteça remotamente aquilo que acontecia pessoalmente. Isso, gente, né? Não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai. E aí, é importante, né, Cí? Desculpa, pode continuar. Imagina. Não, por favor, por favor. Não, é importante até deixar claro para os pais, né, e trazer isso entre os pares nas escolas, que o mundo está na mesma situação. Eu vejo, às vezes, pais muito preocupados com a questão da aprendizagem. Gente, não é o meu filho, não é a sua escola. O mundo está na mesma situação. Então, o porquê, né? É claro que a gente tem que se preocupar, a criança tem que continuar o processo dela de aprendizagem, ela tem que continuar ali com os vínculos escolares, mas vamos ter calma, como a Alcione falou, menos é mais. Não é o momento, né, de nós nos preocuparmos e colocar tanta pressão aí nos conteúdos escolares. É muito mais importante agora a escola servir como um apoio, né? Um apoio, dar para as crianças um sentido de pertencimento, dar para as famílias um espaço de troca, uma possibilidade de receber apoio. Tem situações muito difíceis que as famílias estão enfrentando, e todos nós, né, nos incluímos. Então, agora, a escola, como instituição, ela precisa funcionar como uma instituição de coesão social. Educadora, sempre, né, mas uma escola que agora contribua para o sentimento de pertencimento dos alunos e para um sentimento de apoio às famílias. Para as famílias, né? De acolhimento mesmo, né? Porque eu vejo muitas famílias, eles, lógico, estão angustiados, até porque muitos não sabem o que fazer com as crianças em casa, né? E eu acho que é nesse sentido mesmo, deixá-los tranquilos e falar, não, olha, o professor, né? Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para acolher no que precisar. É isso mesmo. Eu penso que fazer essa reflexão é muito importante, né? Embora nós tenhamos, sabemos, né, o desafio enorme para as escolas de ter que consertar o avião em pleno voo, né? Então, porque tudo isso nos pegou de surpresa. Mas considerar esses aspectos do apoio, do suporte, do acolhimento é fundamental, né? E aí eu penso que é muito importante a gente, nós estamos tratando do impacto, né, das emoções no processo de aprendizagem. Obviamente, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, vai passar, daqui a pouco tudo isso vai passar, ele precisa ser considerado, né? Quer dizer, possivelmente as crianças e os adolescentes tenderão a estar mais dispersos, talvez até com mais dificuldade de sustentar a atenção,
né, já estão muitos dias em casa, muitos deles também Sim. privados dessa possibilidade de se movimentar, né, de trocar com os colegas, com os amigos. Então, essa agitação ela pode aumentar. E certas situações que os alunos talvez estejam vivendo em suas casas, né, com os pais que perderam trabalho, estão em casa trabalhando. Então, pode haver um aumento de estresse, um aumento de ansiedade. Essa criança e esse adolescente vai ter menor disponibilidade cognitiva para aprender. Nós não podemos desconsiderar esse fator. Neste contexto que nós estamos vivendo, ele não pode ser desconsiderado Sim. na sala de aula, mas não pode ser considerado, não pode de modo algum ser desconsiderado frente à situação que a gente vive, né? Então, vale a pena a gente trazer esse destaque. E aí, o que a gente vem percebendo, né? Nós temos trabalhado com formação de professores, para vocês terem ideia, ontem, anteontem, estávamos fazendo uma formação, né, a nossa equipe da Neuroconnect, que a Patrícia faz parte também, na Secretaria da Educação de São Paulo, com 23 mil educadores, né? Uma formação remota, né, a partir do Centro de Mídias, aqui da Secretaria do Estado, sobre saúde mental na escola. Não é o tema que a gente vai abordar aqui, a gente pode até marcar uma outra live, mas o fato é que a dimensão emocional, né, e aí a saúde emocional, ela está diretamente vinculada à saúde mental. E quando nós falamos de desenvolvimento infantil, de um desenvolvimento integral, né, onde a escola é uma instituição essencial nesse processo, a gente não pode desconsiderar o desenvolvimento de todas as dimensões, né? Inclusive daquela que se relaciona, né, com as emoções e com o psiquismo, né, que nos leva a ter uma boa saúde mental. Então, nós estávamos falando por que, né, se Valon e se Winnicott há 50, 60, 70 anos falavam de emoções na aprendizagem, por que só nos últimos 20 anos isto está sendo, de fato, aplicado na escola, incluído nos currículos, estamos sendo, né, como professores treinados para isso? Então, além da maior complexidade, né, do nosso contexto, que exige que a gente aprimore mais habilidades para dar conta dele, né? E como é que a gente constata isso, né? Tem havido um aumento, né, da incidência, da prevalência de transtornos mentais, né? Entre eles a ansiedade, a depressão, né? O transtorno de ansiedade, não a ansiedade. A ansiedade por si só não é um transtorno, ela é inclusive saudável, mas transtornos de ansiedade, depressão, porque as pessoas lidam com um contexto onde elas não têm recursos para lidar. E aí se descobre no final do século passado, na década de 90, em primeiro lugar que as emoções acontecem no cérebro, são tão cognitivas quanto um pensamento, né, como diz Damasio, embora seja de uma outra natureza, com enorme reflexo no corpo. As emoções estão diretamente relacionadas com a racionalidade, né, com a tomada de decisão, com a aprendizagem. Então, funções cognitivas que se consideravam completamente desconexas das emoções, se sabe que são interdependentes, né? Então, esta compreensão deu um novo status, né, para as emoções, né, e uma compreensão de que elas terão que ser incluídas no processo de aprendizagem para que ele aconteça, né, de uma forma positiva. E aí começa a se perceber que essas capacidades de lidar com as emoções e de lidar com o outro, né, então as competências emocionais e as competências sociais, que se atribuía muito a uma característica inata, uma característica fixa do sujeito, né? Então, não, o sujeito ou sabe lidar ou não sabe lidar, né? Ou ele se relaciona bem ou ele não se relaciona bem. Então, se atribuía essas características muito mais a personalidade como algo fixo. Se descobre na década de 90 que são capacidades que são aprendidas, que podem ser ensinadas e que podem ser aprimoradas por toda a vida. Então aí a gente sai daquela coisa não de ou a pessoa tem capacidade ou não tem, ou ela consegue lidar
se relacionar bem com outro ou não consegue, para algo que vem a partir desse entendimento da plasticidade neuronal, né? Quer dizer, o cérebro se transforma o tempo todo com a experiência, e essas características, elas são modificáveis, elas são aprimoráveis, elas podem ser desenvolvidas. Um período muito importante para que elas sejam aprendidas é a infância e a adolescência, né? Mas por toda a vida, nós como adultos continuamos aprendendo e desenvolvendo as nossas competências socioemocionais, né? Essa foi uma das descobertas mais incríveis, né, em relação à psicologia voltada ao comportamento e outras áreas, né, que tem o comportamento aí como sua base de estudo, né, porque muda a perspectiva daquilo que nós somos e do que nós podemos nos tornar, né? Então esse é um ponto bastante importante, porque ainda existe um ranço, né? Existe ainda uma crença que perpassa o senso comum de que que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? E isso hoje a neurociência jogou por terra. Então é muito importante que a gente incorpore isso, né, e reveja as crenças que a gente tem em relação a essas concepções. E no final da década de 90, com todas essas descobertas, com todas essas pesquisas, né, surge a OMS cria um conjunto de habilidades, que eles chamam de habilidades para a vida, mas com o objetivo de promoção de saúde mental especialmente, né? A Organização Mundial da Saúde estava muito preocupada, né, e se voltava para a questão do aumento do abuso de drogas e de substâncias entre adolescentes, entre jovens, e os estudos começam a mostrar que a escola é um espaço privilegiado, né, para promoção e prevenção a partir da aprendizagem, né? Então, acho que é isso que é muito importante. Não é que a escola deixa de ser escola e passa a ser uma instituição de saúde, não é nada disso. A partir do aprender, eu poder, então, desenvolver recursos que, na verdade, são preventivos de comportamentos de risco e promotores de saúde, né? Então, e aí essas habilidades de vida da Organização Mundial da Saúde são muito parecidos com outros modelos de competências socioemocionais, porque essas competências socioemocionais foram organizadas em diferentes modelos, né? Você tem diferentes teorias que organizaram. A que mais se aplica à escola e a que mais foi pesquisada no âmbito escolar foi aquele modelo que foi desenvolvido pela CASEL, né? CASEL é uma sigla, na verdade, para em inglês, né? Colaboração Acadêmica para Aprendizagem Socioemocional, né? Que é justamente uma colaboração de diversas universidades nos Estados Unidos que organizam esse modelo de competência socioemocional, ou seja, de competências para lidar com as emoções e para lidar com as relações, né? E passam a criar modelos para ensinar isso nas escolas. Então, o que é muito importante a gente dizer? Está mais do que estabelecido que trabalhar as competências socioemocionais na escola tem um impacto na aprendizagem, no desempenho acadêmico, que nenhuma outra intervenção pedagógica deu um resultado similar. Então, para vocês terem ideia, em 2011 foi feita uma pesquisa, uma meta-análise, com mais de 220 mil alunos, acompanhados desde a pré-escola até o ensino médio, e se mostrou que, em comparação com aqueles que não tiveram aprendizagem socioemocional na escola, os que tiveram mostraram um desempenho acadêmico 11% melhor, né, em testes acadêmicos, em testes padrão, 11% melhor. Então, o impacto que a aprendizagem socioemocional tem na aprendizagem e no desempenho acadêmico. Estudos que acompanharam essas crianças que no início do século XX passaram por esse processo, né, de aprendizagem socioemocional, mostrou que na idade, quando se tornaram jovens adultos, abusaram menos de drogas, tiveram menos problemas com drogas, com conduta, com criminalidade,
tiveram maior empregabilidade, se tornaram mais ricos, né? Prosperaram, quer dizer, conseguiram se desempenhar melhor no mundo do trabalho. Então, e teve um impacto enorme na saúde mental, né? Tiveram menos incidência de transtornos mentais. Então, a aprendizagem socioemocional na escola, ela passou a ser encampada, inclusive, como política para muitos governos, né? Política educacional, porque ela tem um impacto enorme na aprendizagem, mas tem um impacto enorme na saúde e, inclusive, na diminuição de custos sociais, porque esse sujeito, ele se torna melhor integrado, né? Ele consegue tomar posse, né? Se tornar mais pleno, tomar posse das suas capacidades e atuar melhor, lidar melhor com as circunstâncias. Então, é uma coisa extremamente importante. E aí, assim, o Casel, ele traz essas competências socioemocionais em 5 dimensões, que são o autoconhecimento, que eu considero a base de tudo, né? A base a principal, é o início de tudo. Porque o autoconhecimento envolve eu reconhecer minhas forças, minhas fraquezas, mas envolve também o autoconhecimento da minha dimensão emocional, né? Então, como é que eu lido com as emoções? O que dispara as minhas emoções mais fortes? Como eu reajo e como os meus comportamentos afetam, né, o meu ambiente? A autogestão, que está muito relacionada com a autorregulação, né? Ou seja, a capacidade de gerenciar os seus recursos cognitivos, né? Entre eles a direcionar a atenção e os recursos que eu preciso para atingir um objetivo, mas também eu me autorregular no âmbito emocional, né? Eu adiar uma recompensa, né? Então eu vou me sacrificar agora porque eu quero aquela recompensa lá na frente, ao invés daquela recompensa agora. Eu poder... A autorregulação tem a ver também com ter recursos para lidar com estresse e tem a ver com poder direcionar o meu comportamento frente a uma emoção intensa, né? Então, se eu sinto uma emoção, se eu sinto raiva, né, e de vez em quando eu tenho um comportamento explosivo, não é um problema. Se eu sinto raiva e toda vez eu tenho um comportamento explosivo, aí eu tenho um problema. Porque eu tenho um repertório emocional muito restrito, né? E isso tem uma série de impactos, né? As habilidades de relacionamento faz parte da terceira dimensão das competências socioemocionais desse modelo do Casel. Não preciso nem falar, envolve a capacidade de comunicação, empatia, né, compreender a intenção do outro, então empatia cognitiva, empatia emocional, a consciência social ou a percepção social, eu entender quem sou eu dentro do grupo onde eu estou, né, de que forma que eu encontro recursos nesse grupo para atender as minhas necessidades, mas também ser capaz de perceber de que forma que eu contribuo, né, com este grupo, e tomada de decisão responsável, né? Eu poder tomar decisões e avaliar as consequências das minhas decisões. Então, essas 5 dimensões das competências socioemocionais envolvem dezenas de habilidades subjacentes, né? E que estão presentes, né, Patrícia, na BNCC, nas competências gerais. As competências gerais da BNCC trazem, né, essas, de forma direta ou indireta, essas competências socioemocionais. Sim, e se nós formos pensar assim, até num exemplo, né, Alci, nessas 5 competências aí que você acabou de falar, vamos pensar nós, professores. Assim que as escolas fecharam e nós tivemos, né, começamos a dar aula online. Muitos já tinham uma habilidade e levaram tranquilamente, mas a maioria não tinha essa habilidade. E aí, de repente, você precisou preparar a sua aula e começar a dar aula, igual estavam falando aqui na educação infantil, como atrair a atenção dos meus alunos da educação infantil, dos anos iniciais. O que nós precisamos? Nós precisamos do conhecimento? Sim, foi perfeito. Precisávamos ter conteúdo?
né? Dominar o conteúdo, sim. Mas qual era o principal ali para nós? Porque todo mundo meio que entrou em desespero. Quem não tinha essa afinidade, né, com a internet ali, com cursos online, entrou em desespero. O que nós precisamos lá para nos dar bem? A autorregulação, a autogestão. São essas competências que fazem a diferença, que foi tudo que você passou agora. Né? Os conteúdos, super importante. Né? O meu conhecimento, super importante. Mas se eu não souber lidar com aquela situação, eu não vou para frente. Né? Nós sabemos que hoje em dia, conhecimento é questão de sobrevivência. Nós sabemos disso. Mas se eu não souber lidar com as minhas emoções, dificilmente eu sou uma pessoa assertiva. E o que importante as questões socioemocionais. E aí você vê como dentro dessas 5 dimensões das competências socioemocionais, você tem a habilidade, por exemplo, de identificar problemas reais e de encontrar soluções, de solucionar problemas, né? E para solucionar problemas, você precisa ter flexibilidade mental, porque estávamos todos indo no rumo, né? E de repente surge uma situação que apresenta novos problemas, né? E aí eu preciso, né, identificar, bom, quais são os meus problemas, ou qual é o meu problema, quais são as soluções possíveis, né? Quais são as consequências destas soluções, qual a viabilidade destas soluções, né? Então, tudo isso são habilidades, né, que se apresentam para as crianças e para os jovens para que eles possam desenvolver e aprimorar, mas se apresentam para nós como adultos, né? Então, são competências e habilidades riquíssimas para lidar com a vida, e com uma vida que muda cada vez mais rápido, que traz novos elementos, que traz novos desafios e que tem uma imprevisibilidade, né, muito grande. Então, isso são questões a se considerar. E aí, eu acho que uma coisa que alguém colocou... Pode falar. Pode falar. Não, por favor, você queria comentar algum... Você queria fazer algum comentário? Alguém colocou... É que alguém colocou, eu não peguei o nome, mas colocou... É difícil passar isso para os pais. E aí tem algo que é muito importante. Porque os alunos, vejam, a hora, dependendo como nós transmitimos, a partir do momento que aquilo faz sentido para eles, os próprios alunos são os nossos aliados para transmitir isso para as famílias. Né? Olha, eu vejo algumas questões, por exemplo, recicláveis. Vamos pegar uma coisa aí bem simples, todo mundo aprende. Eu vejo crianças, às vezes, da educação infantil, que explica para o pai, não, olha, isso aqui, não, esse aqui é plástico, não pode jogar aqui, porque fez sentido para aquela criança e realmente ela leva para casa. As questões socioemocionais, a hora que realmente começa ali a fazer sentido no grupo, que eles começam a ver resultado, eles são nossos aliados, são eles que vão levar para os pais. Então é importante ter essa ideia de que os alunos são eles ali a nossa ponte, né? Família e escola, eles são... ali é o ponto-chave para nós. Perfeito. Né? E teremos crianças de diferentes estruturas familiares, com diferentes hábitos, com famílias com diferentes concepções. E, sem dúvida, nós transformamos a família por meio da educação da criança e desse jovem, né? E, obviamente, abrir espaços para o diálogo com a família é fundamental, né? Mas não adianta a gente achar que a família vai concordar conosco ou vai sempre estar alinhada com aquilo que a gente traz, né? Mas se faz sentido para a criança, ela mesmo leva isto e ela... Facilita, né? Às vezes ela é um agente transformador. Ela é um agente transformador desta família, né? Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental que a gente não pode desconsiderar. Agora, eu queria trazer mais uma questão, mais um ponto que eu penso que é essencial quando a gente fala de emoções no processo de aprendizagem, e que o Paul Tough, que é um autor bastante conhecido no estudo das competências socioemocionais, tem alguns livros lançados e inclusive artigos. Ele fala de um aspecto muito importante do professor, né, e do papel do professor no ensino das competências socioemocionais,
Porque muitas escolas têm implementado métodos e sistemas para intencionalmente ensinar as crianças, né, a desenvolver essas competências socioemocionais, mas ele traz algumas pesquisas interessantes, né, que foram realizadas em 2015 e 2016, que descobriu que alguns professores eram muito mais hábeis do que outros em ensinar as competências socioemocionais sem falar uma palavra sobre o tema, sem abordar o tema diretamente. E aí eles começaram a tentar descobrir como é que estes professores, o que eles faziam. E aí descobriram, na verdade, algumas coisas que foram muito interessantes, né? Em primeiro lugar, estes professores foram capazes, e muitas vezes de maneira intuitiva, de criar um ambiente na sala de aula de acolhimento e de pertencimento. Então, assim, se a gente ensina competências de relacionamento, que é uma das dimensões do CASEL, né, de uma forma intencional e sistemática para o aluno, mas se quando ele chega na sala de aula, o clima, ele não se sente pertencendo, o clima é hostil, o clima é ameaçador, qual é o aprendizado que ele está tendo? Quer dizer, a experiência diária que ele tem se contrapõe àquele ensinamento que ele aprende. Eventualmente um método, né? Sim. Aí você cria um paradoxo. Então, professores capazes de criar um ambiente acolhedor e um ambiente de pertencimento. Porque se eu sinto que eu não pertenço a um local, né, eu entro naquele estado que você comentou, Patrícia, de estar sempre na defensiva, sempre me sentindo ameaçado, me sentindo excluído e minha capacidade de aprendizagem é menor. Uma outra coisa também é assim, eu quero ensinar meu aluno a ser resiliente, eu quero ensinar meu aluno a ser capaz de resolver problemas, a ser flexível, mas como é que como professor eu lido com o erro do aluno, com a falha do aluno? Sim. Né? Sim. Quer dizer, quando o aluno, numa aprendizagem acadêmica, ele não consegue, naquele processo que eu estou conduzindo de ensino, atingir o objetivo que eu quero, eu mostro para este aluno até onde ele foi, o quanto falta ele chegar, e ajudo ele a tentar novamente, ajudo ele a tentar novos caminhos para conseguir atingir aquele objetivo de aprendizagem, ou eu simplesmente falo para aquele aluno, não, para você é difícil mesmo, você não conseguiu. Como é, né, que eu vou, então, ensinar o meu aluno a ser resiliente, a ser persistente, a ser flexível, de buscar soluções diferentes para solucionar um problema, né, para resolver um problema, se na hora que ele lida com uma dificuldade de aprendizagem, a mensagem que eu mando para ele é outra. Não, você não vai conseguir, ou eu sou condescendente, né? Não, para você tá bom até aqui. E eu não estimulo este meu aluno a acreditar que se ele se esforçar, e alguém colocou aí mindset de crescimento, obrigada, é isso mesmo? Sim, eu ia falar da Carol Dweck. Da Carol Dweck. Que é o livro da Carol Dweck. Então, assim, é uma reflexão que é bastante importante, a escola que faz um esforço enorme, às vezes um investimento enorme em métodos de aprendizagem socioemocional, compra sistemáticas, compra métodos, e alguns são muito bons, não vai aqui uma crítica, mas como é que isto acontece no cotidiano da experiência de aprendizagem desse aluno? Como é que isto, nas entrelinhas, acontece? Né? Como é que esse professor, então, faz com que esse aluno possa experimentar um ambiente de aprendizagem, né, onde ele, de fato, né, tem oportunidades para aprender a solucionar problemas, tem oportunidades para se relacionar, tem oportunidades para ser perseverante, para ser resiliente, né, de opinar, de autorregular-se, né? Então, aí tem algumas pessoas perguntando aqui qual o nome do autor do livro, qual é o Paul Tough. Mas aí, pessoal, fica aqui a dica. Amanhã tem a Carol Dweck, né, do Mindset, e o Paul Tough tem uma questão de caráter e tem, eu sei o outro título em inglês. Uma questão de caráter e como as crianças aprendem. Em português.
Sim, sim. Então, são reflexões, a formação do professor precisa passar por uma autorreflexão que mude também a sua estrutura de crenças, né? Porque aprender simplesmente, né, a ensinar o método, aprender a entender o que são as competências socioemocionais e ensiná-las, mas na minha interação com o aluno, no meu processo de ensino, isto não permeia, eu tenho uma má notícia para dar para vocês, não vai funcionar. Não vai funcionar. E as pesquisas estão mostrando isso, né? Então, a formação do professor tem, lógico, que ser revista, mas ela precisa incluir, e na minha opinião, e aí, gente, eu estou sonhando, né, bem longe, eu penso que professor, até como psicólogo, tinha que passar por um processo de um processo quase que terapêutico mesmo, de resgate da sua história de aprendizagem, né? De resgate de como ele entende o aprender, de como ele vê o erro, de como ele entende, né, as diferenças entre os processos de aprendizagem. É o autoconhecimento mesmo, né? Perfeito. Eu preciso do meu autoconhecimento para eu poder entender. Porque senão isso, né, isso vai estar permeando a minha ação como professor o tempo todo, né? E aí nós estamos indo para o final da nossa live. E quando a gente estamos indo para o final, mas que eu acho que é bem importante nós falarmos que essas questões do socioemocional, gente, não acontecem de muito treino. E até o Paul Toff, que alguém colocou o nome aqui, obrigada para quem colocou, ele até traz também um exemplo. Ele fala, poxa, é claro que uma criança, por exemplo, no 4º ano que leu 10 livros, ele terá uma habilidade muito melhor do que quem leu 2 durante um ano. Né? Ele coloca a mesma coisa as emoções. Se eu não pratico, fica... Não é um processo fácil, mas depois que realmente, nós falamos muito em fazer sentido, a hora que faz pra gente, fica muito mais fácil de ensinar para o outro. E aí, estamos chegando ao fim já, né? Faltam só 4 minutinhos aqui. 3, na verdade, porque a gente entrou um minutinho antes no ar. Vamos. Então, eu queria muito agradecer mais uma vez ao CIESP por essa oportunidade. É sempre um prazer, né? Tivemos uma audiência aí super ativa. Amanhã na página da Neuroconnect a gente coloca também as referências desses livros e de algumas pesquisas que nós trouxemos. Então, quem quiser entrar lá, nós vamos disponibilizar essas referências para quem quiser se aprofundar mais nesses temas. Sim. Amanhã às 18 horas, a Adriana Foz vai estar com a Mariana Ferrão, pelo canal da Neuroconnect, debatendo uma série de assuntos aí muito interessantes. E Patrícia, super obrigada, né? É sempre uma delícia conversar com você. Se deixar, a gente fica umas 3 horas aqui, né? Eu falo que a gente vai embora. Eu que agradeço. Agradeço a Alcione pela parceria, agradeço a todos vocês aí por compartilhar, por mandar perguntas. Obrigada. Quem precisar aí de histórias para falar sobre emoções, tem a minha página lá também, Patrícia Marques, psicopedagoga. Estamos aqui para responder, para ajudar, se alguém precisar, né, de alguma dica, estamos à disposição. Gente, muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, Regina, próxima. Né? Obrigada aí pelo convite. Boa noite e nos veremos novamente. Vamos acompanhar também. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Até.